Algoritmos e estruturas de dados 2. Professor Alexandre Freire. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. A abertura hoje foi a música Fool do Metallica. Isso é em homenagem ao meu filho, o Eduardo, que eu chamo de Dudu. Ele tem 4 aninhos. E eu tenho um tempinho que eu já tô reparando que o menino é meio roqueirinho, sabe? Todas as trilhas sonoras de filme ou de videogame que ele gosta é tudo mais puxada pro rock, né? Essa semana eu falei assim, vou colocar um Metallica pra ele ouvir, vamos ver se ele gosta. Aí eu coloquei essa música, que tem um estilo aí parecido com o que eu acho que ele ia gostar. E de fato, o bichinho começou a balançar a cabeça lá, começou a chacoalhar a cabeça igual um roqueiro mesmo. Eu achei muito engraçado. Enfim, então fica aí a homenagem ao Dudu. Quando ele amaciar aí, eu vou esperar amaciar o ouvidinho dele para começar a pôr umas músicas mais pesadas, né? Colocar um Sepultura, algumas coisas assim, que eu gosto também. Eu também a minha época de ficar ouvindo assim rock toda hora já passou, mas de vez em quando eu ainda gosto. Mas vamos lá, vamos para o assunto da aula de hoje. Então hoje a gente vai falar de caminhos em digrafos, né? A gente vai mostrar aqui um algoritmo para encontrar um caminho, né? De um vértice S até um vértice T no digrafo. Na verdade, o algoritmo vai fazer um pouco mais do que isso, né? Mas aí eu já vou falar para vocês. Então vamos ver primeiro aqui o que é um caminho, né? Vamos fazer a definição formal aqui de caminho. Então, um caminho num digrafo é qualquer sequência da forma V0, V1, V2 até VP, onde VK-1, VK é um arco para K de 1 até P, né? Então, aqui acho que tá com erro de digitação, tá? Aqui em vez de K-1, aqui era P-1, tá? Então, uma sequência de vértices que a gente está dando um rótulo aqui só para, né, dizer a ordem que eles estão, né? Então, V0, V1, V2 até o VP. E aí, se você for olhar quaisquer dois vértices consecutivos aqui do caminho, então se você tomar qualquer índice aqui, K, e aí você vai olhar para o anterior e para ele, né? Tem que ter um arco entre eles, tá bom? E um arco indo de VK-1 para VK, tá bom? Essa é a definição formal de caminho, porque aí você fala, eu estou no vértice V0, aí eu vou, tem um arco até o V1, que tem depois um arco até o V2, tem um arco até o V3, arco até chegar no VP. Então tem um caminho de V0 a VP, tá bom? Então exemplo aqui, ó, o caminho que está em vermelho aqui, ó, ele começa no 2, aí ele vai para o 4, depois vai para o 1, depois para o 3, depois para o 5, depois para o 4 e depois volta para o 5, né? Então, esse caminho a gente vai dizer que a origem dele é onde começa, né, o vértice 2 e o término dele é o vértice 5, que é onde o caminho termina, certo? Então isso é um caminho. E aí sempre respeitando a direção do arco, tá? Então, se tiver, assim, a gente não poderia usar esse arco verde aqui, ó, que está do 4 para o 2, ele não vale dentro desse caminho, tá? Para ter o caminho, tem que ter o arco indo do 2 para o 4. Se não tivesse esse arco vermelho aqui, a gente não ia poder pegar o arco na contramão, tá bom? Aí quando o grafo for simétrico, aí tudo bem, né? A gente sabe que sempre que tem um arco indo, tem um voltando. Aí a gente considera a aresta, em vez de olhar para os arcos antiparalelos, e aí a gente pode usar a aresta em qualquer direção, né? Então a diferença sempre do grafo comum lá para o digrafo, né? Que é o grafo dirigido, é essa, tá bom? O grafo dirigido a gente sempre tem que respeitar a direção aí dos arcos, beleza? Caminho simples. Um caminho simples, ele é dito que é simples, né, se não tem vértices repetidos.
Então, por exemplo, esse caminho aqui já não era simples, né? Porque a gente tinha passado já no 4, né? Aí a gente foi para o 1, foi para o 3, foi para o 5, aí a gente voltou para o 4, né? Então esse caminho não é simples, tá? Então o caminho é simples se não tem vértices repetidos, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um caminho simples, ó, eu passo uma vez, não tem nenhum vértice que eu estou passando duas vezes por ele no caminho, tá bom? Problema: dado um digrafo G e dois vértices ST, decidir se existe um caminho de S a T. Tá? Então a gente quer um algoritmo que diga sim ou não, tá? A princípio. É claro que o algoritmo, depois a gente vai ver aí que no fundo o algoritmo ele encontra o caminho mesmo, né? Você consegue saber qual é esse caminho. Mas por enquanto vamos nos preocupar só em dizer sim ou não, tá? Se tem ou se não tem o caminho. Então, por exemplo, se eu fizer essa pergunta aqui, né, para esse digrafo aqui, ó, existe caminho de 0 a 1, né, o S que é a origem sendo 0 e o T que é o término sendo 1. Existe o caminho? Existe, a resposta é sim. Né? Por exemplo, esse caminho aqui, ó, tá? Então esse é um caminho, eu não preciso, eu estou vendo aqui que tem outro, né? Tem outros, né? Então poderia ir do 0 para o 2, depois para o 1, poderia ir para o 4, depois para o 1, tem vários caminhos aqui. Mas se tiver um, a resposta já é sim, né? E por enquanto aqui o meu algoritmo, a gente ainda não está querendo encontrar um caminho que gaste um número mínimo de arcos, tá? Ainda não, a gente não está olhando para isso, tá? Então primeiro a gente só está preocupado em saber se tem ou se não tem o caminho, algum caminho, né? Aí, por exemplo, se o S for 5 e o T 4, então origem em 5, término em 4, tem caminho? Resposta, não. Então vamos ver aqui, ó, do 5 para o 4. Então do 5, o único lugar que eu consigo ir aqui, saindo do 5, é ir para o 1, né? O único arco saindo do 5 é o que vai para o 1. E aí, quando eu chego no 1, eu já não consigo mais ir para lugar nenhum, porque os arcos estão tudo entrando no 1, né? Então é bem fácil de ver que não dá, né? Para eu sair do 5 e chegar no 4 com um caminho, né? Então não tem caminho de 5 até 4. Aí a função, agora a gente está em C, tá? Os códigos que a gente vai ver agora nessa parte da aula é tudo em C. Embora, se você quiser fazer isso em Java, não vai ter muita diferença, não. Então por isso que a gente chama de função e não de método, né? Se fosse no Java a gente chama de método. Então a gente quer escrever essa função aqui, ó, tá? Vai receber o digrafo G como parâmetro e os vértices S e T. E aí ela vai devolver sim ou não, tá? Que é um inteiro, mas esse inteiro vai ser representando zero, caso seja não, tá? E sim é o 1, tá bom? Então se a gente for sim, a gente vai devolver 1. Se for não, a gente vai devolver 0. Beleza? Tem uma suposição aqui, ó. Supõe que o digrafo tem no máximo max v vértices, tá bom? Isso aqui, enfim, não vai fazer muita diferença aqui para a lógica do algoritmo, mas só por questões aqui de implementação tem esse detalhe aqui que a gente precisa lembrar, tá? Vai ter no máximo max v vértices. Aí para você usar isso aqui na prática, você pode tentar se livrar disso de algum jeito, ou então você prestar atenção aqui nesse valor e ver que a tua entrada não pode violar essa condição aqui, tá bom? Tem uma repetição aqui nos slides que eu vou pular aqui, que tem um problema aqui que está repetindo alguns slides. Beleza, então vamos ver, antes da gente ver o código da função, vamos ver a ideia do algoritmo, tá? Então como que o algoritmo funciona? A gente vai ter a chamada, então a chamada aqui ó, vai passar o digrafo, o vértice S e o T, né? Então tá aqui, ó, passou o digrafo G, a origem aqui do caminho é 0, e aí a gente quer saber se tem caminho para 1, tá? Essa é a chamada inicial. Aí o algoritmo, ele vai fazer umas chamadas a uma função recursiva, que ele vai fazer a primeira chamada lá e depois vai ter chamadas recursivas, né? Então, assim, na verdade, né, o primeiro passo, antes de fazer a chamada recursiva, primeiro ele vai dizer que nenhum vértice aqui foi, digamos, visitado ainda, tá?
Então a gente não visitou ninguém, por isso que pintou de azul aqui. Tá? Então azul pra gente significa que o vértice não foi visitado ainda. Tá? Aí sim eu faço a chamada recursiva. Tá vendo que aqui em cima que está mudando ó, o nome. Ó. Agora é path R de recursivo. Tá? Então fiz a primeira chamada recursiva lá na origem, que é o zero. Tá? Aí todo o algoritmo ele vai acontecer dentro dessa chamada recursiva, né? Dessas chamadas recursivas. Né? E o que, que vai fazer essa função recursiva aqui? Ela vai receber um vértice, né? Aí ela tá pintando o vértice de vermelho, tá vendo? Tá pintando o vértice de vermelho para indicar que assim, ó, eu visitei esse vértice, né? Visitei esse vértice. E aí o que, que eu vou fazer agora? Porque o caminho é como se você estivesse visitando os vértices, né? Então ele tá tipo, ele vai construindo esse caminho aos poucos, né? Só que ele não vai construir um caminho só, ele vai expandir, digamos, o raio que ele consegue alcançar a partir de um determinado vértice. Então ele marcou aqui que assim, ó, meu, até aqui eu consigo chegar. Vamos dizer que esse vermelho indica isso pra gente, tá? Então até aqui eu consigo chegar. Então tá fácil, né? Saindo do zero, eu consigo chegar até o zero. Até aí tá beleza, né? Então marquei aqui, botei minha bandeirinha, igual o cara quando chega na lua, né? Bota a bandeirinha lá do país dele, né? Então botei a bandeirinha, até aqui eu consigo chegar. Aí, meu, se eu consigo chegar até aqui, eu também consigo chegar nos lugares para onde tem arco saindo desse vértice, né? Se eu consigo chegar no zero e tem um arco indo do zero para o 2, então eu também consigo chegar no 2. Né? Eu também consigo chegar no 4, também consigo chegar no 3. Né? Então a ideia é que saindo desse zero a gente vai visitar o 2, o 3 e o 4, certo? Então, primeiro, ó, ele escolheu aqui uma ordem para a gente tanto faz, tá? A gente, do jeito que está implementado, ele vai na ordem. Então, assim, vai do 2, depois vai no 3, depois vai no 4. Tá? Ele vai na ordem, tá? Então ele vai no 2. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chamada recursiva para o 2. Tá? Então no momento que ele fez a chamada recursiva para o 2, aí a gente vai ter que esquecer o zero aqui por um momento, porque né, lembra que eu falei, ó, eu vou visitar o 2, depois o 3, depois o 4. Mas como eu fiz a chamada recursiva para o 2, primeiro ele vai ter que resolver tudo aqui para o 2, para depois ele voltar dessa chamada recursiva e ir para o 3, depois ir para o 4, certo? Então a gente colocou aí imagina que isso foi para pilha lá de recursão, né? Então agora a gente vai olhar para o 2 aqui. Aí a história é a mesma, né? Cheguei no 2, visitei o 2. Aí eu tenho que ver se eu consigo, né, chegar até o 2. Eu consigo chegar também até o 1, consigo chegar também até o 4, porque tem arco saindo do 2, indo para o 1 e indo para o 4. Né? Aí eu vou olhar isso na ordem, né? Então eu vou olhar primeiro o 1. Aí eu vou olhar primeiro o 1, o que, que eu vou fazer? Uma chamada recursiva para o 1, certo? Ó, então chamada recursiva para o 1. Aí na chamada recursiva do 1, o que, que eu faço? Pintei o 1 de vermelho, assim, consigo chegar até o 1. Né? Aqui eu já terminei, né? Na verdade, assim, no momento em que eu cheguei no 1, era aqui que eu poderia parar o algoritmo, tá? Assim, alcancei o 1, tá? Mas esse algoritmo, na verdade, ele não vai, ele não vai, pelo menos nessa versão inicial, ele não vai parar quando ele encontra o vértice de término. Tá? Ele vai continuar, porque no fundo o que ele vai calcular não é só dizer se tem ou não tem caminho do S ao T. Ele vai querer pintar todos os vértices que ele consegue alcançar a partir da origem. Tá? Então tem mais vértices aqui no digrafo que eu consigo alcançar saindo do zero. Então o algoritmo vai continuar. Tá? Então no fundo o algoritmo que a gente está vendo faz isso. Ele vai visitar todos os vértices que ele conseguir a partir do zero. E aí lá no final ele vai devolver sim ou não para tipo se ele pintou ou não pintou o vértice T lá que era o término, tá bom? Então o algoritmo continua aqui, ó. Aí o 1, ó, o 1 não tem nenhum arco saindo do 1, né? Então terminou aqui, não tenho mais nada para fazer no 1. Então aí o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para o 2, né? Que é a volta da chamada recursiva, né? Terminou aqui do 1, voltou para o 2. Aí o 2 ele tinha visitado o 1. Então agora do 2 eu vou visitar o 4, certo? Aí o 4 ainda não estava visitado, então eu vou fazer a chamada recursiva. Ó. Visitou o 4.
Agora eu vou esperar voltar do 4 para eu ver o que, que eu faço com o 2 aqui, né? Aí beleza, vamos para essa chamada recursiva do 4, a mesma coisa. O que, que ele vai fazer? Ele vai olhar os arcos que estão saindo do 4 e vai visitar. Aí ele vai olhar na ordem, né? Então primeiro ele vai olhar o 1, né? Só que aqui no caso, ó, o 1 já está visitado, né? Então ele não vai fazer chamada recursiva para o 1 de novo, né? A gente já fez uma chamada recursiva para o 1, ele não vai fazer de novo, tá? Por isso que o arco aqui foi pintado de azul. Só para indicar que a gente olhou para o 1, mas a gente não fez chamada recursiva para o 1. Não agora, né? A gente tinha feito quando veio do 2, não do 4. Aí agora vai para o próximo, que é o 5, né? Ah, o 5 não foi visitado ainda, então bora fazer uma chamada recursiva para o 5. Fez a chamada recursiva para o 5. Aí o 5 vai visitar, ele só tem um arco saindo dele, né? Aí ele vai olhar esse vizinho, vai ver que já está visitado, então ele não vai fazer a chamada recursiva. Então a gente vai pintar o arco de azul aqui. Isso é só na nossa visualização, tá? O algoritmo não faz nada com o arco, tá? Ele não vai pintar o arco de nenhuma cor. O algoritmo ele marca os vértices que ele visitou. Isso ele tem digamos, uma flag lá para marcar se ele já visitou ou não o vértice. Mas no arco ele não tem, digamos, nenhuma flag, tá? Ele não vai falar assim, ah, esse arco é azul, esse arco é vermelho. Não, a gente não tem necessidade disso. Beleza, voltei aqui, não tem mais nenhum arco saindo do 5, então terminei a chamada recursiva do 5, eu volto para o 4. Aí eu vou olhar aqui, bom, já olhei todos os arcos também saindo do 4. Então termino a chamada recursiva do 4 e eu volto para o 2, que era quem tinha chamado o 4. Voltou para o 2. Aí o 2 também não tem mais nenhum arco, né? Já olhei esse arco aqui que vai para o 1, já olhei o que vai para o 4, não tem mais nenhum. Aí então eu volto para quem fez a chamada no 2, que foi o 0, né? Então volto para o 0. Aí o 0 ele vai falar, bom, eu visitei o 2, agora eu vou olhar o 3, né? Que é o próximo, na ordem. Então ele vai olhar. Ah, o 3 não foi visitado ainda, então faço chamada recursiva nele. Visito ele. Aí vou dentro da chamada recursiva para o 3. Aí eu vou olhar os vizinhos aqui do 3, vizinho assim de saída, né? Os vizinhos que tem arco saindo do 3 e indo para esse vizinho. Aí ele vai olhar na ordem, então ele vai olhar o 4 primeiro. Ah, mas o 4 já está visitado, então não vai fazer a chamada recursiva de novo. Então o arco vai ficar azul. Aí ele vai para o 5. Bom, o 5 também já foi visitado, então não vou fazer chamada recursiva, o arco vai ficar azul. Tem mais algum arco saindo do 3 que eu não olhei ainda? Não. Então eu terminei a chamada recursiva do 3, então eu posso voltar para o 0, que é quem fez a chamada recursiva para o 3. Voltei para o 0. Aí eu vou olhar lá, já olhei esse arco aqui que vai para o 2, já olhei o que vai para o 3, então eu vou olhar agora esse aqui que eu não olhei ainda, o que vai para o 4. Ah, mas o 4 já foi visitado. Ah, então não vou fazer chamada recursiva para ele, o arco vai ficar azul. Tá bom? Aí o algoritmo termina, né? Terminou a chamada recursiva, aí ele voltou, tá vendo aqui, ó, que mudou aqui em cima o nome, ó? Que aí ele voltou para aquela chamada inicial da função que queria saber se tinha caminho do 0 para o 1. Tá? E aí aqui no caso vai dar sim, né? Porque ele vai olhar no 1, vai falar, eu consegui visitar o 1, então a resposta é sim. Né? Tem caminho do 0 para o 1. Então aí o algoritmo termina desse jeito, tá? Se pintou lá o T, é porque tem o caminho. Mas ele não para assim que ele termina o T, pelo menos não nessa nossa primeira versão aqui do algoritmo. Ele continua e ele vai pintando todo mundo que eu consigo alcançar a partir do S, tá bom? Então aqui no caso pintou todo mundo, né? Pintou todos os vértices. Então significa que tem caminho do S para qualquer outro vértice do digrafo, tá bom? Agora vamos ver aqui um outro exemplo, ó, chamando o algoritmo para S igual a 2 e T igual a 3. Então ele quer saber se tem caminho do 2 para o 3. Né? Vamos rodar o algoritmo. Então primeiro pinta todo mundo como não visitado, certo? Inicialmente não visitou ninguém. E aí faz a chamada recursiva aqui para o S. Né? Aí o S, na chamada recursiva, ele pinta, visitei, né? O 2 agora.
E aí eu vou olhar os arcos que saem do 2, na ordem aqui. Então eu vou olhar primeiro o 1. Eu poderia olhar em qualquer ordem, tá, pessoal? Isso não afetaria a corretude do algoritmo. O algoritmo está correto do mesmo jeito, tá? Mesmo que eu olhasse primeiro o 4. Isso não ia fazer diferença nenhuma. Mas ele está olhando na ordem, tá? Olhou para o 1. O 1 não foi visitado ainda. Então eu vou fazer a chamada recursiva para o 1. Aí lá na chamada recursiva eu pintei o 1, né, visitei o 1 e vou olhar todos os arcos que saem do 1. Bom, não tem nenhum arco saindo do 1. Então terminou essa chamada recursiva, eu volto para o 2. Né? Voltei lá da chamada recursiva para o 2, vou olhar o próximo arco que eu não olhei ainda, que é o arco indo para o 4. Ah, o 4 ainda não foi visitado, então faço a chamada recursiva para ele. Aí na chamada recursiva, pintei o 4. Aí vou olhar os arcos saindo do 4 na ordem aqui, né? Então primeiro para o 1. Ah, o 1 já foi visitado, então não preciso visitar de novo, né? Então não faço chamada recursiva. Aí vou para o próximo, que é o 5. O 5 não foi visitado ainda, então eu faço a chamada recursiva. Aí dentro da chamada recursiva ele foi visitado. E aí eu vou olhar os arcos que saem dele. Aí eu vou olhar aqui, ó, tem um arco saindo para o 1. Ah, o 1 já foi visitado, então eu não preciso fazer chamada recursiva. Não tem mais nenhum arco saindo do 5, então eu volto para o 4, que é quem chamou aqui para o 5. Aí também não. Agora eu vou olhar, tem ainda algum arco saindo do 4 que eu não olhei? Não. Ah, então terminei também o 4, vou voltar para o 2, que é quem chamou aqui para o 4. Voltei para o 2. Tem algum arco saindo do 2 que eu não olhei ainda? Não. O algoritmo termina então, certo? Ele terminou com essa chamada aqui e ele não conseguiu alcançar o 3, né? Ele queria sair do 2 e ir para o 3. O algoritmo não conseguiu alcançar o 3, certo? Então a resposta é não. Tá? E você vai notar que assim, ó, isso acontece, quando isso acontece, eu vou tipo dar um spoiler aqui, tá? Porque mais pra frente a gente vai explorar isso em mais detalhes, tá? Mas já vamos dar esse spoiler que eu acho legal, porque você pode estar pensando assim, ah, mas por que que como quem me garante que esse algoritmo está correto, né? A gente vai ainda estudar esse algoritmo durante algumas aulas, tá, pessoal? Porque a nossa ideia aqui não é simplesmente tacar o algoritmo aqui e falar assim, ah, é esse aí o algoritmo. A gente quer, digamos, saborear o algoritmo, tá? A gente vai ainda mexer com esse algoritmo, mudar um pouco e explorar ainda algumas propriedades aí dele, tá bom? Então, só dando um spoiler aqui, ó, você pode ver que se você olhar dos vértices vermelhos, que são os visitados, né? Aí olha os arcos que não foram visitados, vamos chamar assim, né? Que são os verdes, né? Se você for ver, ó, de qualquer vértice vermelho, você só tem arco verde entrando nele, você não tem arco verde saindo dele, né? Então, ou seja, tá tudo na contramão, né? Então, assim, é como se eu tivesse tentando sair aqui dessa região vermelha, né? Vamos supor que eu estou num trânsito aqui, eu estou tentando sair daqui, né? Eu vou procurar algum jeito de sair daqui, mas eu não consigo, porque, tipo, as ruas que verdes aqui, que seriam, vamos supor, as ruas que não tem trânsito, né? Elas estão tipo tudo na contramão, então eu não posso pegar. Se eu tiver aqui, eu não posso pegar essa rua porque ela está na contramão. Se eu tiver aqui, eu não posso pegar nenhuma dessas duas porque elas estão na contramão. Se eu tiver aqui, eu não posso pegar porque essa rua está na contramão. Se eu tiver aqui, não tem nenhuma rua verde que incide aqui nesse vértice. Então eu não consigo sair desse lugar aqui, certo? E para eu chegar no 3, então é impossível, né? Então isso é meio um spoiler, tá? Depois a gente vai elaborar melhor essa ideia aqui do certificado de que não tem caminho, né? Quando o algoritmo termina dizendo que não tem caminho, a gente tem, digamos, um certificado de que não tem mesmo caminho. A gente vai se aprofundar nessa ideia depois, tá bom? Mais pra frente. Como diz a minha mãe, mais pra frente. Ela sempre gosta de usar essa frase, mais pra frente. É tipo o filho que é o videogame, a mãe fala, mais pra frente eu compro. Mas vamos lá. Mas no caso da minha mãe nem é isso.
Agora vamos ver o código, né? Vamos ver o código aqui. Então, primeiro tem esse vetor aqui, que é global, né? É um vetor global, que ele tem o visitado não visitado, tá? E ele está sendo alocado já com esse tamanho aqui, ó, max v, tá? Por isso que tinha aquela suposição lá de que o número de vértices do digrafo não pode passar desse valor, tá? Então, se você quisesse não depender disso aqui, você teria que alocar esse vetor dinamicamente, seria uma opção, tá? Então você aloca com malloc, né? Então quando fizer a chamada aqui, você vai lá e aloca o vetor com malloc com o tamanho que tem o digrafo e não faz essa alocação aqui estática, né? Faz a alocação dinâmica. E aí depois, quando terminar o algoritmo, você dá um free no vetor, né? Não pode esquecer disso, tá bom? Um detalhe simples aqui. Aí, então esse vetor ele é global porque ele vai ser usado tanto aqui dentro dessa função como dentro também da função recursiva aqui, ó, tá? Esse LBL aqui, tá bom? Por isso que ele tá global aqui. Beleza. Aí vamos ver aqui, ó. Tô fazendo um for aqui. Esse código aqui, ele tá... É que eu acho que... Eu não sei se é o padrão ANSI C. Não sei qual versão, ou se é o C++ que deixa fazer isso. Porque no Java, a gente pode declarar a variável aqui dentro do for mesmo, né? Então a gente escreveria aqui vertex v igual a 0. Aqui ele está escrevendo fora, tá? Eu acho que o C, eu não tenho certeza agora, tá? Se o Czão puro, ele talvez não aceite escrever vertex aqui dentro, mas se fosse o C++, eu acho que aceitava. Não tenho certeza, tá, pessoal? Eu acho que é isso, tá? Mas posso estar enganado. Mas enfim, é por isso que está aqui fora, tá? Porque tem, dependendo aí da versão aí da linguagem, não deixa você declarar aqui dentro do for. Então eu vou declarar aqui o vértice. Lembra que o vértice para a gente é um inteiro, na verdade, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui nesses códigos. Aparece vertex aqui só para o código ficar mais bonito, que no fundo para a gente o vértice é simplesmente um inteiro, né? E aí a gente vai olhar todos os vértices, né? Então do 0 até o v-1. Então enquanto v for menor do que v maiúsculo aqui, do que o número de vértices do digrafo, vai dando v++ aqui. E aí a gente marca na posição desse vértice -1. O -1 indica que aquele azul lá, né? Ó, esse azul aqui, tipo, não foi visitado, tá bom? Aí eu faço a chamada recursiva, a primeira chamada recursiva para o S, né? Então, visite o S e tente visitar os vizinhos do S, né? É o que essa chamada recursiva está fazendo. E quando voltar dessa chamada recursiva, é que o algoritmo já terminou, né? Ele já visitou todo mundo que dava para visitar a partir do S, né? Aí, quando terminou isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar o vetor aqui dos rótulos na posição T. Se ainda tiver -1, né? Então, depois de ter feito lá todas as chamadas recursivas, eu ainda não consegui visitar o T, então a resposta é não, não tem caminho de S a T. Caso contrário, sim, né, tem caminho de S a T, tá bom? Então vamos ver o código aqui da função recursiva, né? Desculpe, estou aqui espreguiçando. O que a primeira coisa que a gente faz, né? Dentro lá da chamada recursiva, a gente visita o vértice V, tá? Então você chamou aqui a função para o vértice V, tá? Então o que essa função tem que fazer? Ela visita todos os vértices que podem ser atingidos a partir de V, né? Então no caso, lá na primeira chamada, a gente queria visitar todos os vértices que são atingíveis a partir do S, certo? Por isso que a gente fez essa chamada. E aí isso aqui resolve esse problema de forma recursiva, né? Então, primeiro o que ele faz? Ele visita o cara que você falou que, né, você quer visitar todo mundo a partir do V. Então, primeira coisa, visita o V, né? Saindo do V eu consigo chegar no V, certo? Então, visita o V e aí depois a gente vai olhar todos os arcos saindo do V e ver se foi visitado ou não. Se não foi visitado, a gente faz a chamada recursiva, certo? Essa que era a ideia. Então, vamos ver como que faz isso aqui no código.
Então eu tenho aqui, ó, para todo W de 0 até V menos 1, né, o número de vértices lá menos 1, aí eu olho na matriz de adjacência do digrafo, né? Eu falo, se existe um arco de V para W, né? Então se o G, ADJ, VW for igual a 1, né? Se for 1 é porque tem, lembra lá como que a gente representa o digrafo usando a matriz de adjacência, né? O 1 indica que tem um arco saindo de V e indo para W, né? Então a gente estava no V, a gente visitou o V, agora a gente quer ver os arcos que saem do V, né? Então a gente vê se para todo W se tem o arco ou não tem, né? Se tem o arco, aí o que a gente tem que ver? Ainda além disso, o que a gente tem que ver? Se esse vértice W ele já foi visitado ou não, né? Então se ele ainda não foi visitado, aí eu faço a chamada recursiva para o W. Se ele não, se ele já foi, né? Eu não sei agora, eu me confundi no que eu falei aqui. Então eu vou falar certo, né? Eu acho que às vezes eu assisto depois os vídeos, né? A maioria dos vídeos que eu posto eu assisto. Eu assisto na velocidade 2, né? Não sei qual velocidade que vocês assistem aí. Eu não, para mim, o 2 aí tá bom, mas é porque sou eu falando, né? Eu já sei tudo que eu falei. Mas aí eu assisto só para conferir, às vezes eu vejo que eu penso numa palavra e falo outra, né? Às vezes acontece. Também já tô velho, né? Já passei dos 40, já a memória já não, a cabeça já não tá mais tão atenta, né? Acho que nunca esteve, né? Na verdade, eu tô usando essa desculpa da idade. Acho que manter a atenção 100% do tempo não é uma tarefa tão fácil. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando. Então, eu visitei o V, aí eu tô olhando os arcos que saem do V, né? Então, olhei na matriz de adjacência, vi que tem um arco indo para W, aí eu tenho que olhar para ver se o W foi ou não foi visitado. Se ele ainda não foi visitado, aí eu tenho que fazer a chamada recursiva. Se ele já foi visitado, eu não faço nada, certo? Porque ele já foi visitado, eu não vou fazer a chamada recursiva para ele de novo, né? Então eu olho aqui, não foi visitado ainda, faço a chamada recursiva. Beleza, pessoal? É isso, tá? Então, um código simples, uma ideia simples, né? Embora a gente não deva subestimar, porque, enfim, a gente olhar isso aqui com calma, ver que isso aqui funciona mesmo, né? Ver o tempo de execução, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a ideia, acho que é essa, acho que deu para sacar, espero, né? Que tenha dado para sacar aí o que está acontecendo. Bom, e se vocês tiverem dúvidas, mandem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Agora vamos ver esse print aqui, ó, que é o print das chamadas recursivas, né? Ó. Então, aqui, ó, quando foi feita a primeira chamada da função lá, querendo saber se tinha um caminho do 0 para o 1, então o que vai acontecer? Ó? A primeira coisa ele vai olhar os vizinhos, né? Ele vai visitar o 0, aí ele vai olhar os vizinhos que não foram visitados ainda, né? Na ordem aqui, né? Essa ordem ela é por causa desse laço aqui, né? Ela está indo do 0 até o V-1, por isso que ele olha os vizinhos na ordem, né? Mas se ele poderia tipo, ir começar do V-1 e ir até o 0 fazendo menos menos, isso não ia mudar nada na corretude do algoritmo. Beleza. Aí então ele agora como parâmetro, né? Então o V aqui ó, da chamada recursiva é 2, né? E saiu do 0, né? E chamou para o 2. Aí dentro do 2 ele vai chamar para o 1, certo? Porque o 1 não vai ter sido visitado ainda. Então ele vai chamar para o 1. Aí dentro do 1 ele não vai chamar para ninguém, porque não tem nenhum arco saindo do 1. Acompanhar. Mas, enfim, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Então ele vai olhar para o 1, já foi visitado, não faz nada, não faz chamada recursiva. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele volta e vai voltar para o 4, não tem mais arco saindo para vértice não visitado, volta para o 2, não tem mais arco saindo para vértice não visitado, volta para o 0,